Shalom Aleichem, a paz seja convosco. A todos, amados em Cristo, do Brasil e do mundo que me ouve neste momento. Como tinha falado no vídeo anterior, hoje inicio aqui para os irmãos a série. Como vocês podem ver aí no título, né, quando acessaram, o fim e o anticristo. O que a Bíblia nos ensina em relação a esse assunto. Muito tem se cogitado ao longo da história. A Bíblia diz uma coisa, mas muitas pessoas interpretam de suas formas mais variantes possíveis. Por exemplo, o anticristo. Quem será ele? De onde ele vem? Está uma corrida, parece até uma corrida de loteria das teologias para descobrir quem é ele. De onde virá ele? Quando virá? Mas a Bíblia nos dá dica, dá pistas, mostra exatamente de onde ele vem. Será que mostra? Mostra. Muitas pessoas hoje, até como no templo que eu frequento, defendem essa tese. E eu também, quando me iniciei no Evangelho, via também muita gente falando sobre o movimento papal, a Igreja de Roma, como o anticristo final que se levantará no final dos tempos. Por quê? É claro que muitos projetos de anticristo já surgiram, como Antíoco Epifânio, na 1ª e 2ª Macabeus, no livro de 1ª e 2ª Macabeus, fala dele. Nero César, Hitler, foco principal, o povo de Deus. Antíoco Epifânio, antes de Cristo, judeus. Nero César, foi judeus, cristãos, nazarenos, o povo do judaísmo, tudo misturado. Mortos. Hitler, judeus. Olha só o foco desses anticristos. Quem são? E o pior e mais temível e terrível de todos eles. O último, que é o que surgirá em nossos tempos, ou um pouco mais à frente. O mais temível de todos eles. E que será destruído pelo sopro da boca de Deus. Que será destruído pelo esplendoroso, a vinda do Senhor destruirá ele. Mas será que a Bíblia nos dá dicas de quando é esse tempo? Porque muita gente, quando a gente fala assim de tempo, aí muita gente fala, o dia só o Senhor sabe. É claro, Jesus mesmo disse. O dia e a hora só o Pai sabe, é claro. Mas ele deixou dica. Ele deixou dica. Ele deixou sinais para a gente observar, avaliar, para saber quando é que ele vem. Nesse estudo que inicio hoje, o fim e o anticristo, vou fazer vários vídeos, porque é um assunto longo, complexo, não é um assunto fácil. A Bíblia, eu não vou dizer nada de mim, a própria Escritura, eu vou fazer leituras. Irmãos, tem irmãos que sabem, outros que me ouvem, não sabem. Uns têm Bíblia, tem alguns conhecidos meus que me observam que não têm Bíblia. Outros têm, acompanham aí de suas casas. Esse estudo que vamos fazer, vamos andar por toda a Bíblia. Daniel, Ezequiel, Zacarias, livro de Mateus, Apocalipse. Vamos andar por toda a Bíblia com esse tema que eu disse aí. O fim e o anticristo. Quais as características do final? Como será o dia do Senhor? O dia temível do Senhor? O dia da ira do Senhor? Tudo isso tem nas Escrituras. Olha, vários dias. Vários dias não, um dia só com esses títulos. Como será? Quais as características disso? Qual a característica do anticristo? De onde ele vem? De qual continente? Será que é mesmo da Europa? Será mesmo que é do sistema papal de Roma? Será que é isso mesmo? Como algumas denominações
Dizem, será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Se for, vamos confirmar. A Escritura vai confirmar. Se não for, ela vai dizer. Hoje eu começo com essa série. Esse é um tema que, se o meu aparelho de gravação ali pudesse, eu passava umas 6, 7 horas direto falando. Mas como não tem essa capacidade toda, então eu vou gravar vídeos de 20 e poucos minutos, meia hora, por partes, tranquilamente, detalhe por detalhe, a gente cobrindo detalhe por detalhe, para não haver dúvidas. Vai ter uma parte, duas partes, terceira parte, quarta, quinta, até a gente encerrar o assunto. Vamos fazer esse estudo, não o que vai ser dito aqui, o que a gente vai ser lido, o que tudo tem aqui, não vou colocar como dogma, como tem que ser, engulam isso, é assim, como faz esses falsos profetas de hoje, é assim, é isso, é aquilo. Não, vamos ler, vamos estudar, os irmãos, observem, analise os pontos, a gente vai começar a ler, é um estudo que eu estou dividindo com vocês, para a gente refletir e observar todos os pontos, e parar para observar os sinais. Amém? Amém. Começando hoje, eu trouxe aqui para a nossa reflexão, segunda Tessalonicenses. A segunda epístola, a segunda carta do emissário Shaul. Como assim Shaul? Apóstolo, em grego, é uma expressão grega, que quer dizer emissário, mensageiro. O apóstolo Shaul, nome dele no hebraico, os nomes originais no hebraico, sem transliteração. Um diz que é transliteração para a nossa língua, outros falam que mudou mesmo. Mas o que seja, é o que está nas nossas escrituras, o nome, Paulo. Mas no original hebraico, Shaul. Ele mandou essa segunda carta aos Tessalonicenses, falando em alguns pontos. Vejam só aqui, segunda carta dele, no capítulo 2, dos versículos 1, do 1 ao 12. Vamos ler aqui, do 1 ao 12. Segunda Tessalonicenses, segunda carta, capítulo 2, dos versículos 1 ao 12. O que é que ele diz? Ele falando especificamente para o povo daquela carta, daquele tempo, dos Tessalônicos, falando para eles, mas que se encaixa perfeitamente para nós. Isso é um conselho para nós. Vamos ver. Vamos começar a ler. Quanto à vinda de nosso Senhor, Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos, que não perca tão depressa a serenidade de espírito, e não vos perturbe nem por palavra profética, nem por carta, que se diga vinde nós, como se o dia do Senhor já estivesse próximo. Ele falando do tempo dele. Não vos deixe seduzir de modo algum por pessoa alguma, porque deve vir primeiro a apostasia, e aparecer o homem ímpio, o filho da perdição, o adversário, que se levanta contra tudo que se chama Deus ou recebe culto, chegando a sentar-se pessoalmente no templo de Deus e querendo passar por Deus. Ele não vai dizer que é Deus, né? Ele vai querer passar por Deus. Não vos lembrai de que vos dizia isto quando estava convosco? Olha só que era um assunto recorrente. Eles falavam sempre, conversavam. E hoje eu vejo muitas poucas pessoas falando nisso. Só pensam e falam em outras coisas. Tem que ser também advertido o povo quanto a isso. Vamos continuar. Versículo 6. Agora também já sabem que ainda o retém. No 6. Vamos botar aqui no 5 para ficar mais completo aqui. 5. 2, 5. Não vos lembrais que vos dizia isto quando estava convosco? 6. Agora também sabeis que é ainda que o retém. Agora também sabeis que ainda o retém. Para aparecer só a seu tempo, pois o mistério da iniquidade já age. Só é necessário que seja afastado aquele que ainda o retém. Então aparecerá o ímpio, aquele que o Senhor destruirá com o sopro de sua boca, e o suprimirá pela manifestação de sua vinda. Ora, a vinda do ímpio será assinalada pela atividade de Satanás.
A vida do ímpio será assinalada pela atividade de Satanás, com toda a sorte de portentos, milagres e prodígios mentirosos, e por todas as seduções da injustiça, para aqueles que se perdem, porque não escolheram o amor da verdade, a fim de serem salvos. E por isso que Deus lhe manda o poder da sedução, para acreditarem na mentira e serem condenados todos que não creram na verdade, mas antes consentiram na injustiça. Vocês viram? Ele falando aquela carta, escreveu aquela carta para os Tessalônicos, parece que está escrevendo até para a gente. Hoje eu vejo constantemente o povo preocupado aí. Eita, vem onda, vem chip. Eita, vocês viram isso? Eita, agora é. A mesma preocupação do povo daquela época. Na época, Paulo escreveu, falava uma coisa, quando saiu, aí quando ele escreveu a primeira carta, escreveu para eles, depois surgiu pessoas lá, com outras cartas, ou outras conversas. Olha, Jesus já está voltando. Jesus vai voltar já já. Olha, você viu isso? Você viu aquilo? O que é que eles? Calma, não se perturbai-vos. Não decreto a toda profecia. Não decreto. Não é que eu esteja menosprezando a muitos aí. Mas só vejo o povo dizendo aí, eu sonhei com isso, eu sonhei com aquilo. Não é que eu esteja menosprezando os irmãos. De forma alguma. Perdão, Senhor. Se alguma coisa veio da tua parte, verdadeiramente, perdão. Mas, como eu vejo aí hoje o cenário nosso, ligo na internet, há pessoas, eu tenho sonhado com isso, outros eu tenho sonhado com isso, eu tenho sonhado com aquilo, eu tenho sonhado com isso. Você viu? É a mesma coisa daquele tempo. O povo já dizendo, tem visão de profecia, como a gente leu aqui, que vinha isso, que agora Jesus já está vindo. Jesus já vem isso aqui. Jesus está, ele vem, ele vai acontecer, ele vem. Olha, já está vindo ali, olha, vixe, está bem próximo, você não vendo que está acontecendo isso? Era a mesma coisa de hoje. O povo preocupado, desesperado com chip, outros hoje em dia, desesperado com onda que vem. Não se perturbai-vos com isso. É preciso que venha a apostasia. O que quer dizer apostasia? Separação, abandono, disserção. Para que ele se manifeste. E você vê o que o detém. Aí vocês veem aqui na palavra, né? Vocês leem aqui. Ó. O que o detém seja tirado e aí ele se manifeste. Sobre essa expressão, o que o detém, muitos teólogos, muitos estudiosos tentam descobrir o que expressão é essa, o que o detém. Mas muitos, e o que a gente vê, e a gente conhece de Deus, é tudo em seu tempo. O que o detém? Aí eu vi vários estudos, várias pessoas, e a gente pede uma orientação, Senhor, o que o detém? O Espírito Santo. Quando o Espírito Santo sair desta terra, aí sim ele se manifestará. Você vê aqui, falando. Quando o Espírito Santo sair e as portas da graça fechar, ele surgirá. Já vi outros falando sobre o arrebatamento. O que o detém? Aí fala que retirada. Apostasia quer dizer abandono, disserção, retirada, afastamento. Tudo isso. Aí uns usou essa expressão como o arrebatamento. Alguns usaram isso como o arrebatamento. Quando a igreja tirou, pronto. Aí ele aparecerá em um ponto de vista. Outros não. Outros dizem não. Outros falam que isso aí é o Espírito Santo. O que o detém? Deus. O que o detém? O Espírito Santo. Para que no momento certo, no tempo certo de Deus, porque tudo está no controle dele, ele se manifeste. Quando o Espírito Santo sair daqui da terra, aí ele se manifestará. E aí começará a última fase, o finalzinho mesmo, a grande agonia na terra. Que muitos dizem, os crentes não vão passar por isso. Já uma outra linha diz que vai. Em cima de certos pontos. Quando a gente vai para o Apocalipse, João, na visão que teve, viu uma grande quantidade de gente com vestes brancas. Uma grande multidão com vestes brancas. E ele disse, o que é aquilo? Quem é esse povo? Esse povo, aí com essas grandes vestes brancas. Esses são os que vieram da grande tribulação da terra. Que foram mortos na grande tribulação da terra. Olha o ponto. Que essa multidão de pessoas de vestes brancas são aqueles que vieram da grande tribulação da terra.
E o outro ponto? Outro ponto, Jesus falando no próprio Apocalipse diz, quem tiver de ser morto, a espada morrerá. Quem tiver de ir para a prisão, irá. Aí está a persistência dos santos. Aqueles que guardaram o mandamento de Deus e não negam a fé em Jesus Cristo. Outra linha. Outro ponto. Mas um ponto é certo. Grande parte, a grande maioria, a gente observando bem, analisando, pedindo a Deus, porque Ele dá entendimento, vê claramente o que o detém é o Espírito Santo. O que o detém ele, até ele surgir, é o Espírito Santo. É o tempo de Deus, certo? Quando Deus disser, chegou o momento, estirar ele, ele surgirá. Você vê, quando você para observar, muito profundamente mesmo, aqui, você observa, será que estamos vendo apostasia, separação, abandono, renegação da palavra de Deus, da fé? As pessoas abandonando a fé. Inglaterra, o berço dessa segunda fase, David Brainerd, John Wesley, aquelas grandes multidões, Inglaterra, aquele reavivamento verdadeiro, poderoso ali na Inglaterra, Estados Unidos, o berço. Você vê que o moral, as leis éticas, a família está se despedaçando. Lá na Inglaterra, onde era o berço, Estados Unidos, hoje quando você chega lá, as igrejas estão vazias. Grandes igrejas centenárias não tem quase ninguém. Várias igrejas lá estão fechando. Eu lendo uma matérias que grandes estão fechando. Vão deixar para abrir só nos dias de Páscoa, Natal, que é quando as pessoas procuram mais a igreja. Mas durante esses cultos normais que a gente tem, ninguém tem, 5, 6 pessoas, 7 pessoas dentro do templo. Aí eles não estão achando viável, estão fechando. Fora que muitos já fecharam. Muitos já fecharam. E outros vêm fechando. Então, imagine só, aí eu fico aí observando. Os irmãos podem não concordar comigo, mas eu fico observando a apostasia, renegação, separação, abandono da fé, abandono, retirada. Você vê que o cenário é esse aí. Aqui no Brasil existem milhares, mas que não cultuam o verdadeiro Senhor. Estão lá dentro preocupados com prosperidade, com riqueza, em enriquecer em bens materiais. Não estão preocupados com a salvação da alma, em sim em bens materiais. E só estão preocupados nisso. É só isso que querem. Saber da salvação da alma, ninguém quer saber não. Ninguém quer saber não. Só quer saber de enriquecer. O Deus é o dono do ouro e da prata, tá certo? Ele é o dono de tudo isso. Mas quando eu vou para um templo, ou quando eu oro em minha casa, ou quando eu pego a minha Bíblia para ler, ou quando eu faço minhas orações, eu não peço a Deus riqueza não. A riqueza que eu quero dele é só conhecimento. Senhor, meu Pai, Criador, eu quero conhecimento da Tua palavra. E para eu me santificar. É isso que eu busco. Eu não quero saber de riqueza não. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e o resto lhe será acrescentado. Eu busco Ele primeiro. Se Ele quiser me dar, tudo bem. Se não, o que eu peço ao Senhor é conhecimento. É isso que eu busco. Mas muitos estão dentro dos templos não buscam isso não. Eu busco o adorar. Mas muitos não, só querem buscar riquezas, bens materiais. Será que o povo do tempo de John Wesley, David Brainerd e grandes homens, eles estavam preocupados com riqueza? É? Será que os emissários, apóstolos, será que eles estavam preocupados com riqueza? Será que eles pregavam riquezas? Não é isso que eu leio na Bíblia. Eu tenho várias Bíblias. Todas que eu leio não acho isso. Nos estudos que faço eu não vejo isso. Eu não sei de onde tiraram isso. Porque eu não vejo isso. Aqueles correndo atrás de riqueza. Eles não veem. Eu não vejo isso. Me mostrem, por favor, onde tem aqueles buscando riqueza. Porque eu não acho isso. Mas é esse o sistema. Agora imagine. Uma pesquisa mostra aí que existe 50 milhões de evangélicos no Brasil. Imagine, dentro do tema apostasia, fim dos tempos. Imagine 50 milhões de evangélicos como nos tempos de John Wesley e David Brainerd. Poderosos. Nos tempos do apóstolo Paulo. Que eram devorados por leões, mutilados, estraçalhados e não negavam a fé. Imagine se todas essas pessoas tivessem o mesmo propósito. Esse fervor daquela época. Será que o inimigo teria muito trabalho, não teria? O mundo todo, naquela situação, ele teria muito trabalho, não teria? Você vê que o Senado está se preparando aí. Ó. Aí você vê que aqui o Senhor disse que vai entregar mesmo o povo ao engano, porque os profetas, os servos pregaram a vida toda, o tempo todo e até hoje pregam a verdade, poucos, mas tem, porque em toda época você vê que eram poucos, pregando contra o sistema do inimigo que já opera, a gente vê, e que ele já opera. Tem muitas coisas aí profundas, o povo não está nem preocupado com isso. Veja Brasília, o que é que eles estão aprontando? E sempre apostou, o inimigo está nos domínios, dos comandos, dos poderes, manipulando e controlando o ser humano. Manipulam,
Vê aí o governo, o que é que está fazendo? O que é que eles fazem? O que é que eles estão fazendo? Oprimindo o povo. É agonia por todo canto. Os grandes governos, o inimigo ataca ali, ó, no sistema. Ele ataca ali nos ímpios. Ele ataca nesses governantes ímpios. Ele ataca ali. Ó. Agora, tudo porque o Senhor permite. O Senhor permite. Porque tudo tem um tempo determinado. Tudo tem um tempo determinado. Vai chegar o fim de todos eles. Que a Escritura diz. Mas tudo tem que se cumprir, como as Escrituras estão dizendo, passo a passo, ponto a ponto. Tudo vai ter que se cumprir. Mas muita gente não se atenta para isso. Esses estudos que eu iniciei hoje, vou fazer uma série, é para que, o meu objetivo é que para as pessoas acordem. Os irmãos que conhecem já, bom, acordem que estão dormindo. Quem tiver acordado, se acorde mais. Quem tiver dormindo, cuide de se acordar. Se preocupe, não se preocupe com esse negócio de onda, de chip, e nem dessas coisas não. Ó. Se preocupe com sua alma. Se preocupe com o nosso inimigo verdadeiro. Não com esses boatos, como Paulo falou aqui. Ele falando para aquele povo daquela época a mesma coisa hoje. Não esteja se preocupando com isso. Olhem para o Senhor. Precisa vir a apostasia, a renegação, o abandono, a separação. O mundo todo aí, está se voltando, o cenário está tudo se construindo aí. Está todo se construindo para quando o inimigo vir, ser fácil dele dominar. Um monte das igrejas ele vai dominar, fácil. O inimigo vai dar poder a ele. Vai fazer milagres e prodígios. Se for possível, até fogo vai fazer chover do céu, falsamente. E vai enganar muita gente. Porque se você não está na videira verdadeira, se você não está em Cristo, se você é uma pessoa que está com muito aí buscando prosperidade, riqueza e um monte de coisa, aí vai ser fácil ser iludido por ele. Quem está em Cristo não se deixará iludir por ele. Mas quem não está, vai ser fácil. Então o cenário está sendo moldado, está se esfriando em todo canto, lá no berço. Até casamento de homem com homem, mulher com mulher, aprovou. As morais da família está se desfazendo. Tudinho, a descrição. Tudinho. Mas primeiro, a gente vê as dicas. Primeiro tem que vir a apostasia, o abandono, a separação, a renegação da fé. Quando atingir o seu ápice final, quando se atingir o seu máximo, o seu ápice final, aí o que o detém sairá. Como eu disse, grandes estudiosos, e a gente refletindo vê que é o Espírito Santo que vai ser tirado dessa terra. Quando Deus chegar, agora chegou o tempo determinado que o retirar, aí ele se manifestará. Aí sim, quando você vê quem ainda estiver nesse tempo, nesse momento, pode ser hoje, amanhã, daqui um meio ano, 10 anos, 50 anos, não sabemos. Quando o ápice da apostasia que nós estamos vendo que está aí enorme já no mundo, quando atingir o seu ápice, o que o detém sairá. Você vê. Sairá. Aí, o que é que acontece? Aí ele surgirá. Quando você vê, se a gente tiver, se uma teologia que diz que nós não vamos passar por isso, vamos ser retirados dele e se manifestará, tudo bem. Mas se a outra teologia que desenvolve, que tem também base, quando você olha a ambas, que tem base, fala nisso, se não, e a gente tiver aqui ainda na terra, nesse momento, quando a gente vê ele surgir, aí sim, aí você saberá que o fim já está às portas. Aí sim, ele precisa se manifestar para que Cristo apareça. Vocês veem bem aqui, ó, é preciso apostasia para ele surgir e aí vem Cristo. É etapas, é o tempo de Deus. Mas muitas pessoas ficam inventando coisas, fazendo medo do povo, colocando coisas, correndo atrás de outras coisas, inventando coisas, fazendo isso, aquilo, outro. Só é o mesmo ponto falando isso, minha gente. As escrituras é o suficiente para a gente. Ah, na Copa do Mundo vai acontecer um desastre. Cadê? Olha aqui Paulo falando. Não se abale por espírito, nem por carta que se diga o que é para a gente, nem por profecia de falsos profetas do povo. Cadê? Cadê aí? É no tempo certo de Deus, quando a apostasia. É preciso vir a apostasia. Quando ela atingir o ápice e o que o detém for retirado, o Espírito Santo da terra, aí ele se revelará. Aí sim, depois disso, aí você saberá que o Senhor está às portas e bate. Está bem próximo de vir. Agora, outro ponto que eu trago para nós aqui. É João. Vamos aqui para João 18. Eu uso várias Bíblias. Tem Bíblias com passagens. Os irmãos já em Cristo que estão acostumados a usar a Bíblia,
entende bem. Já alguns outros irmãos que possam me ver que não tem Bíblia, às vezes tem expressões meio difíceis. Aí eu costumo usar outras traduções mais diretas, para que quem ouça, quem não tem muito costume de Bíblia, entender melhor. Vejam essas aqui. 1 João 2. O João também contando, falando do mesmo ponto. 1 João 2, 18. Filhinho, esta é a hora derradeira. E, assim como ouviste que o anticristo está chegando, olha, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Olha, o anticristo está chegando. O principal, o mais temível, o mais terrível de todos. Mas já agora muitos anticristos têm surgido. Quais as características de um... São muitos. Você vê grandes perseguidores como Antíoco Epifânio, Nero César, Hitler e muitos outros. Mas será que tem muita gente? Será que ainda tem muitos aqui assim? Ainda tem. Aí eu vi um comentário dessa Bíblia. Eu li um comentário dessa Bíblia pertinente ao tema. Aí eu gostaria de dividir com vocês. Vejam só o que ela comenta nessa parte aqui, sobre esse tema que a gente leu. João, estava consciente de que seus leitores tinham pleno conhecimento das profecias que alertavam para o surgimento de um grande e poderoso inimigo de Deus e do seu povo. Antes do retorno do Messias, olha. Esse será o principal anticristo, também chamado de o homem do pecado, ou a besta. Entretanto, antes dele, do principal, aparecerão, ao longo da era cristã que vivemos, quantos e quantos já surgiu? Muitos tipos de anticristo. Eles têm as seguintes características básicas. Veja, nega a encarnação, a perfeita divindade e humanidade de Jesus histórico, não tem amor a Deus como Pai, apenas usam de falsa religiosidade para iludir as pessoas e atingir seus fins escusos, são mentirosos, avarentos, egoístas e ardilosos. E aí? Será que temos gente nesse tempo assim? Será que temos gente assim nesse tempo? Tá tudo aí, minha gente. Vários e vários anticristos. Os grandes anticristos, de grande nome, fizeram miséria, e outros também que têm arrastado milhares de almas para o inferno, com as suas heresias. São anticristos também. E aí? Mas pessoas dormem. Está o cenário aí, ó, o ministério da justiça. O ministério da injustiça do inimigo. Está aí, ó. Ele vive ó, agindo. Aí, ó, nos ímpios, nos grandes líderes, para dizimar e destruir e oprimir o povo. Principalmente o povo de Deus. Mas ninguém está nem aí. Está se preocupando com outras coisas. E como o Senhor diz, muitos serão lá, pegos de surpresa naquele dia. Porque eles estão nem aí. Ó. E aí? Abra os olhos, irmãos. E hoje essa mensagem que trago para vocês, amados, nessa primeira série de vídeos, vai ter muitas coisas, muitas passagens para a gente ler e refletir e observar. Essa é só a primeira parte. Vou fazer segunda parte, terceira, quarta, quinta. Vou mandar por toda a Bíblia para ver as características, mais características do fim. Como será o fim, as características que a Bíblia descreve, como será aquele dia, o dia do Senhor, o dia temível do Senhor, o dia da ira, o título que é dado durante as Escrituras para aquele dia. Quais as características exatas, quais as mais características do inimigo, de onde ele surgirá. Vamos ler, vamos fazer essa série e vamos fazer mais leituras e refletirmos mais em todas elas. Esse é o primeiro, ainda virá muitos outros, se Deus quiser, se Deus permitir. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Amém.